Paz do Senhor a todos, lição de Escola Bíblica Dominical, aqui é o evangelista Juninho, do Espírito Santo, e é uma alegria novamente estarmos juntos para adorar esse Deus maravilhoso. Obrigado por você estar olhando esse vídeo, por você estar assistindo o canal, e já peço para você, não esqueça lá de dar um like, de você divulgar para nós os vídeos, nós que estamos gravando as lições de adolescentes, juvenis e jovens. Hoje, quarta-feira, já vamos estar postando e vamos começar a gravar hoje já a lição de jovens para você que está nos assistindo, para que você venha nos ajudar a divulgar esse canal. Agradeço a cada um e peço a sua ajuda. Vamos lá. O tema de hoje, dessa lição, a lição de número 6, ele fala sobre o pecado da rebelião. O pecado da rebelião é o tema de hoje. Ele fala assim a respeito do porquê a rebelião é como o pecado de feitiçaria e o porfiar é como iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. 1 Samuel, capítulo 15, versículo 23. Os objetivos da lição aqui, mas nós já vamos para o texto bíblico, que está lá em Números, capítulo 12, versículo 1 a 14, e diz aqui: falaram Miriam e Arão contra Moisés por causa da mulher cuxita que tomara, porquanto tinha tomado a mulher cuxita. A introdução aqui, ele fala, Números capítulo 13, fala da narração a respeito da derrocada espiritual e social da geração de ex-escravos hebreus que saiu do Egito, a qual preferiu em seus corações retornar à vida da escravidão. Então o tema começa falando a respeito disso e diz ainda mais aqui: todas as vezes que o povo de Deus se insurgiu contra a sua liderança espiritual, a qual era fiel ao Senhor, as consequências foram trágicas. Então nós vemos dentro do tema, do texto aqui, que o pecado de rebelião é terrível. É um pecado que tem as suas consequências, e consequências gravíssimas, quando um povo se torna rebelde. E dentro dessa lição é para ser aplicado não só o que ocorreu no livro de Números aqui, que fala a respeito desse tema, mas o que ocorre nos dias de hoje. E que forma isso pode ser aplicado hoje dentro da rebelião no qual nós estaremos estudando aqui. A verdade é que a lição é para ser aplicada nos dias de hoje. E nós vamos entender, comentar a respeito da lição, aplicando para nós no dia de hoje. Vamos lá então com o povo de dura serviço. Inveja na família do líder. E aqui ele vai citar primeiro a leitura que eu fiz com você de Números capítulo 12, versículo 1, que fala de Arão e Miriam, no qual falaram contra Moisés. Aqui ele diz a consequência de Miriam ficar leprosa, e diz aqui: logo após Arão disse a Moisés: Senhor meu, ora, não ponhas sobre nós este pecado, que fizemos loucamente e com que havemos pecado. Ou seja, dentro da própria família aqui de Moisés, houve um castigo pelo fato do que eles falaram. E aqui demonstra para nós a inveja na família do líder. Existem muitos líderes em muitos lugares e que dentro da própria família pessoas tentam
derrubá-lo, pessoas invejam, pessoas praticam o mal. É claro que isso faz me recordar de Caim e de Abel, no qual os próprios irmãos ali, um assassinou o outro. E nós vemos a inveja que algumas vezes dentro da própria família ocorre. E isso tem sido algo terrível porque o inimigo das nossas almas acaba usando alguém de dentro de famílias aí para atrapalhar o ministério, para derrubar pessoas, para afetar ministérios. Então aqui nós vemos primeiro esse povo de dura cerviz que estava lá no texto aqui de Números. Aí nós vemos aqui o 2 aqui, subtópico 2, que fala da teimosia. E diz o início assim: após receberem uma sentença forte de Deus, de que eles não entrariam na terra prometida por causa da desobediência, o Senhor determinou que voltassem ao deserto pelo caminho do Mar Vermelho. Os hebreus, porém, com soberba, resolveram desafiar Moisés e o próprio Deus e partiram para a guerra e foram derrotados. Aqui nós vemos a teimosia, a insubmissão que ocorreu nesse episódio. E nós vemos algumas vezes as pessoas teimarem contra a decisão de um líder. O líder toma uma decisão e algumas pessoas acabam teimando, indo contra esse líder, trabalhando contrário. E isso pode trazer um mal terrível, principalmente porque se o líder ele está fazendo aquilo que está na direção de Deus e que Deus mandou, Deus tocou, o Espírito Santo agiu e as pessoas vão contrário a esse líder, as consequências elas são graves e difíceis pelo fato que está indo contra uma decisão daquilo que o líder ele foi direcionado por Deus. E aí diz mais que a motivação de toda a rebelião fica bastante patente aqui para os hebreus, independente dos conselhos ou da vontade de Deus, o que importava era a opinião própria deles. Opinião própria é o que mais nós vemos dentro de um ministério, dentro de um departamento, dentro de uma igreja, há opiniões próprias. E aqui quero até mandar um abraço para o Emanuel, que foi meu segundo coordenador de adolescentes na época quando eu coordenava adolescentes. Hoje ele está coordenando, já faz mais de um ano. Ele era um segundo meu que ele falava para mim assim: Juninho, o que você resolver, sou teu segundo, tô junto. Vai lá, mesmo que de repente eu não ache que é uma boa ideia, mas estou com você, acompanho você. Tua decisão, se eu queria que fosse B e você decidiu A, eu vou com você no A, vou trabalhar com você, vou te apoiar. Então nós vemos aqui submissão, ajuda. E em muitos lugares nós não vemos isso. Nós vemos o segundo, ou do departamento, ou de igreja, do que for, trabalhando o contrário primeiro, criticando o primeiro, puxando o tapete do primeiro, derrubando, tentando derrubar o primeiro. Isso é um exemplo de segundo. Agora, há opiniões próprias de membros de igreja ou membros de um departamento em que vão contrária ao líder ou ao pastor. E isso pode gerar um grande problema. Aqui diz que Moisés escreveu relembrando o momento em que os sobreviventes israelitas voltaram, chorando após o massacre dos amorreus. Olha lá. Tomando, pois, voz e chorando perante o Senhor não ouviu a sua voz, nem vos escutou. Deuteronômio 1,45. Triste desfecho para quem poderia ter sido vitorioso. Então, há decisões contrárias ao líder em que geram grandes problemas. Por isso, tem que estar atento a não ser teimoso. E o terceiro, ele diz assim, murmuração. Os atos da rebeldia do povo continuaram acontecendo
e cada vez mais morriam no deserto os desobedientes. Há o registro de 2 outras histórias de submissão, em Números, as quais redundaram em danos e mortes. O primeiro diz aqui, que Moisés perdeu o bom senso e feriu a rocha, quando a ordem divina era para falar a rocha. Segundo, reclamaram do cuidado divino e desprezaram o maná que caía do céu. E com consequência disso, víboras ardentes, diz aqui, picavam o povo, que houve um grande número de mortos. Aqui diz, a desonra com que alguns tratam seus líderes destoa daquilo que a igreja aprendeu aos séculos, ao longo dos séculos. Por que ele fala de desonra? Por incrível que pareça, muitos não honram o seu pastor ou o seu líder, desonram, desobedecem, querem o seu lugar ou algo parecido. E a Bíblia nos ensina a honrar pessoas, a tratar com estima as pessoas, a amar o seu líder, a amar o seu pastor. Diz aqui, ele fala a respeito daí de Policarpo, que diz que sempre fora tratado com grande respeito, a tal ponto que não tinha o costume de tirar os sapatos, pois sempre tiveram irmãos que logo ao seu lado disputavam entre si para servi-lo. Imagine o que faziam. Aqui diz, Eusébio de Cesareia, por exemplo, diz que o mártir Policarpo, bispo de Esmirna, comentou isso. Então, nós vemos aqui a procura de pessoas que honram o seu líder, o seu pastor. E nós temos esse grande problema das pessoas serem teimosas, murmurarem contra o líder e às vezes invejarem o líder, até mesmo, como foi citado aqui, da própria família fazendo isso. Tópico 2, ele fala aqui de líderes em conflito. E aí ele diz o quê? Insubmissão e desrespeito. Havia em Israel, no deserto, 3 homens. Aqui ele vai falar de Corá, Datã e Abirão. E aqui fala das lideranças, mas desprezavam a palavra do Senhor que dizia: os juízes não amaldiçoarás e o príncipe dentre o seu povo não maldirás. E o que eles faziam? Eles não davam ouvidos, porque eram rebeldes. Aqui diz, é fato que todo rebelde com frequência critica a liderança, não só nas coisas importantes, mas inclusive nos pequenos acontecimentos. Nós temos que tomar muito cuidado com isso. A grande preocupação em desrespeitar alguém que Deus colocou. Alguém que Deus escolheu para um cargo, uma liderança. E aqui diz que um dia eles resolveram dar vazão de indignação contra o líder Moisés e queriam fazer uma divisão no meio do povo. Aí fala que foram exterminados pelo Senhor, número 16. Exterminados. E você fala bem assim, mas temos aí tanta gente contra líder e não ser exterminado. Sim, mas há a lei da semeadura, há uma consequência e é muito sério isso, é muito sério mesmo. Até nós vemos, eu tenho um pastor lá, o pastor Samuel, que é o nosso pastor presidente do campo, e ele sempre diz assim, que a fatura ela vem. Ela vem. É o caso, numa situação assim, a fatura vem, então vem uma consequência. O subtópico 2, o memorial dos rebeldes, ele diz aqui que foi a construção de um memorial no altar do Senhor para que lembrassem de Corá e seus seguidores que Deus ele agiu naquilo que contra os rebeldes aqui. Daí diz aqui, na verdade, ser da tribo de Levi era um privilégio concedido pelo Senhor,
pois os levitas deveriam ser cuidadosos por toda a vida pelos demais israelitas. Entretanto, o ministério sacerdotal somente seria exercido pelos descendentes de Arão. Corá, como levita, achava que a medida era o equívoco de Moisés. E ainda com muitas demonstrações do Senhor quanto a isso, não retroagiu em seu intento e o fim foi trágico. Então o memorial servia para quê? Não só para os levitas, para não se esquecer, mas todos os filhos de Israel, para lembrarem que havia um castigo para os rebeldes e que não fossem rebeldes. O subtópico 3, ele vai falar assim: o castigo dos inconformados. É impressionante como a rebelião, em regra, é contagiosa, extremamente contagiosa. E você pode ver, alguém vai e fala, vamos boicotar isso, vamos travar isso, vamos atrapalhar nisso. Esse é o grande problema. Quando as pessoas elas passam a atrapalhar, passam a trabalhar contrariamente. E existem muitas pessoas inconformadas com a igreja, inconformadas, que começam a trabalhar contrário ao líder, contrário ao pastor. E isso pode gerar, como é um pecado de rebelião, pode gerar coisas terríveis sobre a vida dessa pessoa, sobre a casa dessa pessoa, pelo fato de trabalhar em contrário, pelo fato de irem de encontro a vida, irem de encontro ao líder, contra o líder. E aqui diz, o Senhor matou outras 14.700 pessoas e só não foram mais porque Moisés e Arão apaziguaram a justiça de Deus rapidamente. Senão teria matado mais ainda. Então há um castigo. E aqui diz que o comentarista fala assim, Eli, tanto pela crítica infundada, tanto pela crítica infundada como pela desordem sacerdotal da época, mas tratou respeitosamente, foi abençoado. E aqui falando a respeito de Ana, que Ana ela foi criticada, mas mesmo ela sendo criticada pelo erro de Eli, ela não o desprezou, não murmurou e não foi contra ele, ela respeitou. Então há esse cuidado, às vezes alguém está me assistindo e fala, mas então você quer dizer que nós temos que obedecer e nos calar, que não podemos nos calar? Olha, eu te digo que a melhor coisa faça aquilo que o Espírito Santo tocar. Eu tenho certeza que o Espírito Santo não vai tocar em você para ser rebelde, para ir contrário, para brigar, tenho certeza disso. Aí o tópico 3, Deus mostra a sua vontade. Deus firma a liderança. O Senhor, como forma de firmar a liderança sacerdotal de Arão e de fazer cessar as contendas, determinou que cada cabeça da casa de seus pais deveria trazer uma vara até a tenda da congregação. A vara do homem que o Senhor havia escolhido floresceria. Era um sinal para demonstrar realmente que Deus estava no negócio, que Deus estava respondendo ali. E aqui diz, o Senhor recomenda que não haja murmuradores no meio do povo, mas adoradores com o coração transbordante de ação de graças. Ele não quer rebeldes, rebelião. E Deus, ele cuida da liderança, ele firma a liderança, ele escreve, assina embaixo na liderança. Deus honra o líder. Daí fala de Números 17:8, relata que a vara de Arão floresceu e a dos outros permaneceram mortas. O Senhor estava prestigiando aquele que servia fielmente. Por quê? Porque ele estava se entregando a Deus inteiramente. E aí diz que o grande problema é que em inúmeras ocasiões a pessoa, na verdade, está sendo preparada, moldada para assumir responsabilidades maiores, porém não está discernindo
perseguição, discernindo as afrontas, as pedradas, mas é um preparo para assumir algo também. Quem o Senhor escolhe, cedo ou tarde, será sumamente honrado, como aconteceu com Arão. Ou seja, não adianta fechar a porta dos outros, não adianta tentar derrubar, apedrejar. Deus, ele vai agir, vai fazer essa pessoa assumir responsabilidades, liderar e ser abençoado por ele. E aí o último subtópico 3, Deus protege o líder. Números 17 e 10 fala a respeito da ordem para se guardar a vara de Arão, que floresceu para guardar dentro da Arca da Aliança. Por quê? Para servir como sinal aos filhos rebeldes, para que não morressem. Então ele deixou isso para que mostrasse para os outros, olha, o ministério dele é assim. E eles dizem que Arão, de maneira que pudesse exercer seu ministério com toda a desenvoltura diante dos filhos de Israel, sem oposições. Os homens que confiaram inteiramente em Deus tinham uma característica interessante: da fraqueza tiravam forças. Como Jesus venceram, Arão deveria saber que a vida não seria fácil, mas Deus estava com ele, protegendo-o e projetando-lhe um futuro brilhante. Esse é o destino de quem serve a Deus fielmente. Era para mostrar para todos que ele aprovava Arão. Então, Deus, ele faz o que para nós? Ele nos protege como líderes, como pastores. Ele nos protege porque ele assina embaixo, ele dá a liderança e ele assina embaixo. E há uma proteção para nós. E às vezes fala, mas aconteceu isso comigo, aquilo. Mesmo algumas vezes acontecendo, mas Deus está protegendo. Passamos por algumas situações para melhorarmos. Ficamos melhores quando passamos por algumas dificuldades também. É a prova para sermos aprovados perante o Senhor. E a conclusão diz que o ministério de Moisés e Arão foram marcados por muitas rebeliões, mas o Senhor sempre honrou e protegeu. Deus sempre guardou eles. E diz aqui, talvez em algum momento tenha surgido no seu coração um sentimento de rebeldia contra alguma autoridade espiritual, como surgiu lá com Corá, Datã e Abirão. E diz aqui, arrependa-se, peça perdão para o teu líder, para o teu pastor, para Deus, pelo fato de você se levantar contra. Essa é a lição de hoje. Eu agradeço em nome de Jesus você que está assistindo e nos ajude aí. Dá um like lá, inscreva-se no canal. O canal aí falta muito pouco para 2.000 inscritos, mas nós queremos, se for a vontade do Senhor, crescer muito mais. Mas nos ajude, peça a sua ajuda, sua divulgação, manda para o teu líder de jovem, para jovens, para que os vídeos da lição bíblica de jovem, ele venha crescer bastante, tá? Deus abençoe, eu vou ter que desligar aí o vídeo, porque o Mateus desceu lá, mas vou aí desligar. Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus Cristo.